Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Rafael Patrício. Nós estamos aqui para mais um vídeo. No vídeo de hoje, eu quero falar com vocês sobre o poder da oração intercessória. O poder que a oração tem quando nós oramos por outras pessoas. E eu quero começar o vídeo de hoje mostrando para você o vídeo de um médico que fala sobre esse poder da oração. Ele fala como se sentem os pacientes e como funciona na prática o poder da oração intercessória quando ele faz a consulta aos pacientes que estão recebendo orações intercessórias por eles. Eu sou médico, sou neurologista, né? A oração é algo que veio para surpreender todos aqueles que eram céticos e fizeram estudos para comprovar que aquilo era balela, né? Os estudos, eles não vieram para comprovar que a oração, eles vieram pelo contrário. Vieram né? pra desqualificar Chega a desse oração. negócio aí, né? De oração, pronto, vamos dar remédio. E eles se surpreenderam. Por quê? Tinha muito um mito de que a oração ajuda a tua saúde, e isso não é mais discussão na medicina. O que era discussão na medicina era por que ela ajudava a tua saúde. Ela ajuda porque ela melhora o teu lobo pré-frontal? Ela ajuda porque ela é um efeito placebo? Você acha que aquilo ali vai dar certo e dá? Ela ajuda porque é o... Tem gente falando aí de The Secret, né? É o segredo, eu atraio a positividade. Será que ela ajuda por quê? Então, essa era a grande questão que a gente ia atrás. O que a gente não esperava é que a oração de um terceiro influenciaria naquele paciente. E agora? Cadê o placebo? O cara nem sabe que estão orando por ele. A gente tem um grupo de pacientes em coma, com fentanil e midazolam em bomba para eu manter um coma induzido. Ele não tem noção nem de que ele está vivo. Que dirá que alguém está orando por ele? Como que você explica, num trabalho, eu me arrepio de falar isso, com mais de 1.000 pacientes, você ter melhora muito maior no grupo em que oravam por eles? Como é que você me explica isso? Bom, como vocês viram aí, né? O médico explica como é importante a oração intercessória para os pacientes, né? E como é importante para nós também o poder da oração intercessória, quando nós oramos por outras pessoas, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos. Então, a Bíblia também fala sobre isso, sobre o poder da oração intercessória. E eu quero ler com você alguns versos, qual ele nos mostra, nos explica o poder que essa oração tem na vida das outras pessoas. Quero ler com você o que está em Atos, capítulo 2, versos 42. Atos 2, na verdade, versos 42. Atos 2, 42, estou aqui com a minha Bíblia. Atos 2, 42, ele diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Atos 2, 42, ele fala aqui sobre como viviam os apóstolos, como eles eram depois que Jesus foi para o céu, depois que Jesus voltou para o céu, como os apóstolos viviam. E quando você vai ler ali, você vai ver que os apóstolos viviam unânimes, ou seja, unidos, em união. Eles iam de casa em casa, eles partiam o pão, eles oravam uns pelos outros, oravam pelas súplicas uns dos outros. E eles iam sempre de casa em casa, repartindo o pão, fazendo as orações, intercedendo pelas pessoas, né? Então, esse é um dos métodos que os apóstolos tinham na pregação do Evangelho. Ir de casa em casa, orar por eles, repartir o pão. E também deve ser um método que nós devemos usar. Visitar as pessoas nas casas, visitar as pessoas nos hospitais, orar por elas, né? Repartir o pão. E isso é importante na vida das pessoas. Tem outro verso que está aqui em Efésios. Deixa eu pegar aqui para vocês. Efésios. Efésios capítulo 6, o versículo 18, Efésios 6, 18, diz assim: 6, 18. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Veja, ele diz que com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, né, no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos.
O conselho que é dado aqui é para que orem pelos santos, orem pelos outros, orem uns pelos outros. É o conselho que está dando aqui em Efésios 6,18. Com todo o tempo, gastar tempo orando, suplicando a Deus pelos outros, pelo próximo. Isso é oração intercessória, tá certo? É orar pelos outros. Tem outro verso aqui também que eu quero ler, que está em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 2. 1 Tessalonicenses 1, 2 diz assim: Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar. Veja que verso lindo. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 2. Ele diz: Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em todas as nossas orações e sem cessar. Eles oravam sempre uns pelos outros. Eles faziam da oração intercessória a sua prática de vida. Eles oravam pelos outros a todo tempo, sem cessar. Mencionavam o nome daquelas pessoas nas suas orações e oravam por elas diante de Deus. Quer ver outro verso que fala sobre a oração intercessória? Aqui em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 11. 2 Coríntios, capítulo 1, o versículo 11, nos diz assim: Ajudando-nos também vós com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Veja, aqui o apóstolo diz: ajudando-nos também vós com as vossas orações a nosso favor. Nós podemos ajudar as pessoas através das nossas orações intercessórias. Talvez tenha alguém na família, um amigo, uma pessoa que você gosta que esteja passando por um momento muito difícil e você não sabe como ajudar. Você não tem a condição ideal para ajudar aquela pessoa. Mas as suas orações por ela vai ajudar ela. Quando nós oramos pelas outras pessoas, nós estamos dizendo: Senhor, eu amo tanto aquela pessoa que eu estou colocando ela nas tuas mãos para que o Senhor vá lá e faça aquilo que eu não posso fazer. A oração intercessória. Nós devemos praticar, orar pelas pessoas que nós amamos. E a Bíblia também nos aconselha, né, a orarmos pelos nossos inimigos. É orar por eles também, não desejar o mal, não desejar que nada de ruim aconteça, mas orar para que Deus o proteja, para que Deus mostre a ele que não adianta sentir ira, sentir raiva, egoísmo, inveja, ciúme de nós. Nós temos que orar por isso pelas pessoas. Tem outro verso que eu quero ler também aqui, que está em 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 1 e 2. Diz assim: Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Vejam, no versículo 1, ele diz que antes de tudo, pois, exorto que se usem a prática de súplicas, de orações intercessórias por todos os homens. Quando ele fala todos os homens aqui, ele está se referindo a toda a humanidade, tanto os homens quanto as mulheres. Devemos orar por todos, com orações, com súplicas, interceder pelas pessoas. E no verso 2, ele diz assim: em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa. Nós também devemos orar, o apóstolo nos aconselha a orarmos também pelas nossas autoridades, independente do partido, mas orar pelas nossas autoridades, para que elas façam uma boa administração, para que Deus os oriente, os capacite, para que nós, nossa família, nossos amigos, nossa comunidade onde nós vivemos, viva mansa, tranquila. Nós temos que orar por essas pessoas também, para que Deus vá lá, Deus aconselhe, Deus capacite aquelas pessoas que estão com a autoridade, com o poder nas mãos, para que elas façam as escolhas certas, para que elas investam nas coisas certas, para que nós possamos viver uma vida tranquila e mansa. Devemos orar pelas pessoas. A Bíblia é clara. Ela nos aconselha a orarmos pelas pessoas.
Não devemos orar só por nós, mas devemos orar por todas as pessoas. E o último versículo que eu quero ler com você está aqui em 1 João, capítulo 2. É um verso bem conhecido. 1 João, capítulo 2, o versículo 1, diz assim: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Nós oramos pelas outras pessoas. E sabe quem é que intercede por nós diante de Deus? O nosso Pai, nosso advogado, Jesus Cristo, o justo. Nós intercedemos pelas pessoas aqui. Nós somos pecadores e intercedemos pelas pessoas que são pecadores. Mas Jesus, que é santo, que viveu nessa terra, que não cometeu nenhum pecado, ele vai diante do Pai quando nós oramos pelas outras pessoas e oramos por nós. Ele diz: Pai, eu já paguei o preço pelaquela pessoa. Eu estou intercedendo por ela, pelos meus méritos, pela vitória que eu conquistei na cruz. Eu peço que o Senhor a perdoe. Eu peço que o Senhor dê a cura, que o Senhor dê um emprego, que o Senhor alivie, que o Senhor dê a paz. É Deus. Jesus vai lá diante de Deus e faz isso por nós. Nós podemos interceder pelas pessoas, pedindo para que Deus possa salvá-las. Mas realmente quem faz a intercessão verdadeira e justa é Jesus. Meu amigo, minha amiga, você que está assistindo aí, talvez você ore pedindo para que alguns santos salve sua família, salve você, salve seus amigos. Mas eu quero dizer a você que a Bíblia é bem clara. A Bíblia diz que aquele que intercede diante de Deus por mim e por você e pelas pessoas é Jesus. Talvez tenham te ensinado de que os santos podem interceder, de que a Virgem Maria, de que São Pedro, São João, esses santos podem interceder diante de Deus. Mas segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus, a Bíblia, só quem pode interceder por nós diante de Deus é Jesus. Jesus é o único que faz a intercessão, que vai lá e mostra suas marcas nas mãos e diz: Pai, eu já paguei o preço do pecado por elas. Eu morri na cruz por cada uma delas. E eu quero que o Senhor perdoe elas, que o Senhor salve elas. Lá em Atos vai dizer que não há outro nome dado aos homens pela qual importa que sejamos salvos, se não for o nome do Senhor Jesus. É Jesus que pode nos salvar. Ele é o único que intercede por cada um de nós diante de Deus. E quando nós oramos, a Bíblia diz que o Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, ele, digamos que, converte a nossa oração. Ele leva de forma mais clara a nossa oração perante o trono de Deus. Então não pare de orar. Ore pelas outras pessoas, ore por você, mas sempre peça no final das suas orações: e eu peço em nome de Jesus, porque é somente Jesus que pode interceder por nós diante de Deus. E eu quero ler com vocês aqui alguns trechos de um livro e de uma escritora chamada Ellen Goldwhite. Nós, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, consideramos ela como uma profetisa dos últimos dias. E ela diz o seguinte: a oração é o abrir o coração a Deus como a um amigo. Orar a Deus é como você conversar com um amigo. Você sentar e contar tudo para um amigo. Da mesma forma é a oração. É você se ajoelhar ou sentar e conversar com Deus, abrir o coração a Deus. Não que seja necessário a fim de tornar conhecido a Deus o que somos, mas sim para nos habilitar a recebê-lo. A oração não faz Deus baixar a nós, mas eleva-nos a Ele. Veja que lindo, né? A oração não nos leva, não faz Deus baixar até nós, mas a oração nos leva até Deus. Quando nós oramos, nós estamos indo até Deus, até o céu, por meio da oração. Tem uma música, que diz, eu vou até colocar no finalzinho essa música, ela diz: o céu é aqui, se eu me ajoelho para orar. O céu é aqui. É o céu. Quando nós colocamos para orar, nós ajoelhamos nossos joelhos, dobramos nossos joelhos, oramos. O céu é naquele momento. Então a oração ela tem que ser um abrir o coração a Deus, como um amigo.
E uma coisa que eu digo sempre aqui, você tem que contar tudo para Deus. Ele já sabe, mas Ele quer que você conte. Que você crie uma intimidade, um laço, uma dependência dele. Por isso que é importante orar a Ele. Ela continua dizendo assim: quando Jesus andou na terra, ensinou a seus discípulos como devia orar. Instruiu-os a apresentar suas necessidades cotidianas a Deus e lançar sobre ele todos os seus cuidados. E a certeza que lhes deu de que suas petições seriam ouvidas constitui também para nós uma certeza. O próprio Jesus ensinou aos seus discípulos. Os discípulos pediram: Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus ensinou eles a orar. Né? E aqui ela vem dizendo, né, e a Bíblia também fala sobre isso, que Deus disse que nós devíamos lançar sobre ele as nossas necessidades, nossas petições. E se nós pedíssemos com fé, crendo, assim ele faria, de acordo com a sua vontade. Jesus mesmo, enquanto andava entre os homens, muitas vezes se entregava à oração. O nosso Salvador se identificou-se com nossas necessidades e fraquezas, tornando-se um suplicante, um solicitador junto de seu Pai, para buscar dele novos suprimentos de força, a fim de que pudesse cair revigorado para os deveres e provações. Ele é o nosso exemplo em todas as coisas. É um irmão em nossas fraquezas, pois como nós, em tudo foi tentado. É por isso que Jesus é o único que pode interceder por mim e por você diante de Deus. Porque é Ele quem conhece as nossas súplicas. Ele conhece as nossas necessidades. Jesus passou fome, Jesus passou sede, Jesus foi tentado em todas as áreas, como nós fomos. E Ele suportou todas essas coisas. É por isso que Ele tem mérito de ir até Deus e interceder por mim e por você, porque Ele passou por essas coisas, mas sem pecado. Não tem como eu salvar você, meu amigo, minha amiga. Não tem como, porque eu sou pecador igual a você. Eu não posso perdoar os seus pecados. Só quem pode perdoar pecados é Deus. Tá certo? Então, ela diz isso. E eu quero ler mais algumas coisas aqui. No Grande Conflito, na página 94, ela diz assim: nosso Pai Celestial está desejoso de derramar sobre nós a plenitude de suas bênçãos. É nosso privilégio beber livremente da fonte de seu ilimitado amor, como é de admirar, pois que oremos tão pouco. Deus está pronto para ouvir nossa oração sincera de mais humilde de seus filhos, e contudo há tanta manifestação e relutância de nossa parte para tornar conhecida a Deus as nossas necessidades. Né? Então veja, Deus está atento, está disposto a ouvir nossas orações, nossas súplicas. Porém nós, infelizmente, não gastamos tempo nas orações. Não gastamos o tempo devido, não passamos mais tempo conversando com Deus. Deus está ansioso em ouvir nossas orações para derramar muitas bênçãos em nossas vidas. E eu quero ler uma coisa bem bonita, que é o seguinte: anjos guardam os filhos dedicados a Deus. Olha só, os anjos guardam os filhos dedicados a Deus. Antes de sair de casa para o trabalho, toda a família deve ser reunida e o pai ou a mãe, na ausência dele, deve revogar fervorosamente a Deus que os guarde durante o dia. Ide com humildade, coração cheio de ternura e com senso das tentações e perigos que se acham diante de vós e de vossos filhos. Pela fé, atai-vos ao altar, suplicando para eles o cuidado do Senhor. Anjos ministradores hão de guardar as crianças, assim como consagradas a Deus. Testemunhos Seletos, volume 1, páginas 147 e 148. Então veja, antes de sair de casa, nós deveríamos fazer o quê? Orar, pedir que Deus nos guarde, nos proteja, pedir que os anjos do Senhor acampem ao nosso redor, nos protegem de todo mal. E principalmente as crianças que são consagradas a Deus, e que os pais oram por essas crianças, os anjos vão estar todo o tempo cuidando dessas crianças. Então você aí, que é pai, que é mãe, que é tio, que é tia, ore pelos seus filhos, pelos seus sobrinhos, porque Deus está disposto a mandar anjos para proteger os filhos e nos proteger também durante todo o dia, se assim nós orarmos. Cerca ao redor dos filhos. Ela diz assim: os primeiros pensamentos do cristão pela manhã devem ser para Deus. Os trabalhos seculares e os interesses próprios devem vir em segundo lugar. Os filhos devem ser ensinados a respeitar e reverenciar a hora da oração. É dever dos pais cristãos de manhã e à tarde, pela fervorosa oração e pela perseverante, porém, colocar um muro em torno de seus filhos. Cumpra-lhes instruí-los pacientemente, bondoso e infatigavelmente ensinar-lhes a viver de maneira a agradar a Deus.
Veja, aqui ela não aconselha para que os pais ensinem os seus filhos a ter reverência na hora da oração, a se concentrarem, a fazer silêncio e a ouvir as orações. E ensinar também os filhos a orarem, a falar com Deus, para que eles criem um hábito de orar a Deus. É importante ensinar os filhos também a orar. E a orar pela família, a orar pelos amiguinhos, a orar pelos professores, né? Orar pela família. É importante ensinar os filhos desde pequeno a orar, a fazer a oração intercessória. E isso a criança aprende quando os pais fazem. Então você que é pai, você que é mãe, você que é tio, você que é adulto, você é o exemplo maior de oração que as crianças têm dentro do lar. Então, ore pelas pessoas, ore pelos seus filhos, pelos amigos, pelos familiares, por alguém que está doente. Ore, a oração intercessória tem muito poder. Ore uns pelos outros. É legal saber que a Bíblia fala oração intercessória e aquele médico, né, no começo do vídeo, ele fala como é poderosa a oração intercessória para os pacientes que acreditam, né? Tem paciente que nem sabe que tem pessoas orando por ele, mas como é bonita a ação de Deus, dos anjos, do céu, em favor daquelas pessoas, né, que recebem orações que são mencionadas nas orações. Esse é o poder da oração intercessória. Que tal hoje você tirar um tempinho e orar pela sua família, pelos seus amigos, pelos seus inimigos, orar pelos seus filhos e também ensinar os seus filhos a orar pelos coleguinhas da escola, pelos professores, pelas pessoas que ele ama. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. E não se esqueça, se inscreva no canal se você não é inscrito, deixe o seu joinha, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e ative as notificações aí para que você receba os vídeos todas as vezes que eu postar um vídeo novo. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Não existe céu sem Jesus, e não existe paz sem Jesus. Sem Ele a riqueza do universo é sem valor. Pra que mar de cristal sem Jesus, e flores que não murcham sem Jesus? Pra que viver pra sempre sem ter a companhia de